Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez, com muita alegria, para levar até vocês, como disse o nosso Renaud, o programa Luz na Penumbra, estudando obras póstumas de Allan Kardec. Eu estou aqui hoje com meu amigo e irmão Henrique Parente. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, João, aos ouvintes da rádio, é um grande prazer estar aqui de novo, né? Outra vez, falando desses assuntos tão importantes. Importantíssimos, né? É isso. E vamos, sem delonga, para o estudo que nós estamos fazendo. Estamos estudando no capítulo que fala das controvérsias sobre a ideia da existência de seres intermediários entre o homem e Deus. E esse capítulo inteiro, ele trata de uma correspondência, um assinante mandou para o Kardec, falando dessas controvérsias. Kardec, então, vem explicar numa nota, no final desse capítulo, ele explica numa nota que nós já iniciamos no programa passado e vamos dar continuidade hoje. Kardec, então, vai explicar, vai dar para nós o seu entendimento e o entendimento da espiritualidade superior sobre a existência desses intermediários entre o homem e Deus. Vamos lá, Henrique. E às vezes, quando uma controvérsia é bem explicada, bem compreendida, deixa de existir. Deixa de existir, com certeza. Então vamos lá. Quanto à pergunta, diz Allan Kardec, qual é, nos fenômenos espíritas ou sonambúlicos, o limite onde chega a ação própria da alma humana e onde começa dos espíritos? Respondemos que esse limite não existe, ou, antes, que não é absoluto. Desde que não são espécies distintas, sendo a alma um espírito encarnado e o espírito uma alma desprendida do corpo, desde que são o mesmo ser em meios diferentes, é claro que devem possuir as mesmas faculdades e aptidões. Nossa, lógica, né? O sonambulismo é um estado transitório entre a encarnação e a desencarnação. Um desprendimento parcial, um grau antecipadamente alcançado no mundo espiritual. A alma encarnada, ou, se o quiserem, o espírito do sonâmbulo ou do médium, pode fazer quase ao mesmo que a alma desencarnada. O mesmo que a alma desencarnada. E até mais que esta, se mais adiantado for. Com a diferença, contudo, que por seu desprendimento completo, a alma, sendo mais livre, tem percepções especiais e inerentes ao próprio estado. A distinção entre o que é produto direto da alma do médium e o que provém da fonte estranha é às vezes dificílima de fazer, porque geralmente as duas ações completam-se e confundem-se. É assim que na cura, por aposição das mãos, o espírito do médium pode agir só ou com o auxílio de um espírito desencarnado, e a inspiração poética ou artística pode ter a dupla origem. Pelo fato de ser difícil uma distinção, não se deve concluir que seja impossível. A dualidade é muitas vezes evidente e, em todos os casos, resultará quase sempre de uma observação atenta. Está aí a explicação de Kardec a respeito exatamente das curas, principalmente porque quem começou com essas questões, como diz lá o assinante, né? Com essas dissensões, discussões, enfim,
foram exatamente os magnetizadores. Eles simplesmente disseram que tudo é magnetismo, ou seja, tudo provém do corpo físico. E aí há discussão, e eles acusando, inclusive, à época, o espiritismo de se apossarem do magnetismo e dizerem que é outra coisa, que é mediunidade. Aqui está Kardec dizendo que as duas coisas acontecem no mesmo tempo. Incrível, né? É. E olha que Kardec, ele estudou profundamente o magnetismo durante 30 anos. Foi, exatamente. Então ele conhecia muito bem, sabia muito bem do que estava falando. Exatamente. Então não é uma coisa assim de achismo. É como sempre Kardec diz. Se você quer ser um crítico do espiritismo, estude o espiritismo. Aí você vai poder, com certeza, ser crítico, detratar, ser um opositor. Para nós podermos dizer que uma ideia é falsa ou que uma ideia está assentada em falsidades ou em erros, é preciso estudar aquilo. Não adianta chegar criticar algo que a gente não conhece. Baseado numa crença. Simplesmente porque alguém disse, né? Pela ideia de alguém. Por isso que a fé espírita, ela não é uma fé cega, ela é uma fé raciocinada, porque ela está balizada, estruturada exatamente na pesquisa, na reflexão, na comparação. A gente precisa ter certeza. É como buscar uma direção, compreendendo, né, o objetivo, o ponto onde nós desejamos chegar ou alcançar, e compreender o trajeto, o que tem nesse trajeto, para que a gente possa, né, escolher até a rua A, rua B, C, fugir dos perigos, ou aproximar de coisas melhores, e assim vai. Essa é a ideia, né? O conhecimento é para isso. Exatamente. Então, é como sempre citava Kardec, contra fatos não há argumentos. Então a gente não tem como negar que, como o Henrique mesmo lembrou em uma outra participação aqui no Luz na Penumbra, que o Espiritismo é uma doutrina que foi criada através da pesquisa, da ciência espírita. Kardec buscou métodos de pesquisa diferentes daqueles da ciência existente à época. Por quê? Porque a ciência existente à época, ela era voltada única e exclusivamente para o conhecimento da matéria. Quando Kardec se depara com algo totalmente diferente, não podia usar os mesmos métodos que eram usados para a ciência material, a ciência humana. Então cria a ciência espírita. E através da ciência espírita começa a observar, avaliar, começa a perceber as diferenças entre cada um daqueles espíritos que se manifestavam. E primeiro observa o seguinte, existe uma inteligência ali, que é uma inteligência diferente das pessoas que estão aqui. Eu não sei, o Henrique pode dizer melhor, mas parece que o Jung, ele dizia, ele atribuía as manifestações mediúnicas ao inconsciente coletivo. É isso, Henrique? O Jung, ou na verdade todo homem, né, de gênio, ele constrói uma maneira de compreender os fenômenos, a vida em si. Ele vem ao mundo, dá essa contribuição e, em geral, acabam correndo o risco de serem absolutos em algumas coisas, né? Outros mais, menos, mas um homem como Jung, ele sempre teve um interesse no esclarecimento das coisas. Ele não descartava as coisas, como muitos outros o fizeram. Então ele deu uma grande contribuição nesse sentido. A construção da questão do inconsciente coletivo, Freud também falava um pouco da questão da psicologia das massas. Então todos eles percebiam que havia uma ação comum que influenciava, né, a todas as pessoas. Mas uma coisa bacana do Jung nesse sentido do processo de massificação, como ele chamou, quando falamos do coletivo, né, e da influência disso no inconsciente, né, é a figura de Deus.
o Jung não descartou a existência de Deus. Então ele chega a dizer, como muitas vezes repetido nos microfones da rádio, né, que nós precisamos estar ancorados em Deus, porque Deus é o único ser extramundano, ou seja, que está fora do mundo, ou desse mundo que a gente conhece. E como ele lutava e militava pela compreensão daquilo que ele chamou de processo de individuação, do ser que se torna cada vez mais um indivíduo, um ser que não se divide e vai ampliando a sua consciência e a sua percepção de si mesmo e da vida, aí ele diz que precisamos estar ancorados em Deus, para que a gente não se perca nessa massificação. E não é difícil a gente compreender isso, porque dentro disso aí tá as modas, todas as modas que envolvem o mundo, e a gente acha muitas vezes que está fazendo aquilo como se fôssemos assim plenamente singulares, né, autônomos, e muitas vezes estamos sendo motivados e movidos por essa influência coletiva. Mas a sensação que a gente tem não é essa. E isso afeta todas as pessoas. E o bacana do Jung é que ele fala da figura divina como sendo o único ser em que a gente precisa ancorar-se para evitar nos perdermos nessa mistura que envolve a humanidade. É, verdade. E trazendo então para essa questão que o Kardec aborda, a questão da comunicabilidade, né, entre os desencarnados e os encarnados, e Kardec percebe ali na ciência espírita, através da ciência espírita, através dos métodos criados por Kardec, que mesmo que nós tivéssemos fenômenos que fossem realmente do inconsciente coletivo, aquelas pessoas que estavam ali, né, presentes na sala, muitas vezes o que era escrito, o que era falado, né, escrito através da psicografia, falado através da psicofonia, era totalmente diferente, a ideia, diferente daquelas pessoas que estavam ali. Então, a explicação dada pelo Henrique do que o Carl Gustav Jung, né, ele chamou de inconsciente coletivo, nós podemos sim perceber que é essa questão de nós estarmos, como a Joana de Ângeles fala, né, mergulhados numa psicosfera, ou seja, um mar ou uma atmosfera de pensamentos. Na Gênese, Kardec trata do assunto numa comunicação, acho que do espírito Arago, lá no finalzinho, acho que no capítulo 18. Ele fala que se a gente pudesse ver os fios que nos mantêm ligados uns aos outros, ficaríamos maravilhados. Eles, os espíritos mais desprendidos, mais evoluídos, conseguem enxergar coisas que a gente não consegue. Indo aqui para o exemplo que Kardec cita da questão do sonambulismo, ele apresenta o ser humano sendo dotado da possibilidade do fenômeno, não seres distintos necessariamente, mas apenas em posições diferentes ou em estados evolutivos diferentes. Então, um espírito encarnado, num estado sonambúlico, ele tem uma relação com a vida espiritual de maneira mais objetiva, que é a mediunidade sonambúlica, como é chamado também, que é um desprendimento parcial do corpo em relação à vida espiritual. Mas este mesmo ser desencarnado produz fenômenos também semelhantes, naturalmente pode ampliá-los, porque ele não está mais tão preso à matéria que dificulta a ação. Mas são fenômenos próximos, muito próximos, mas vivenciados às vezes por um mesmo ser ou por um ser estranho que, junto com o que está encarnado, no caso, no processo sonambúlico da mediunidade nesse sentido, promovem fenômenos de cura, fenômenos de apreciação da construção poética, como ele cita ali, na construção de melodias musicais belíssimas, e assim o mundo vai nessa relação linda de troca, muitas vezes sem perceber. Aí a questão até do inconsciente coletivo, não só como algo negativo, quanto nós estamos ligados uns aos outros. Verdade. E aí a gente passa a ver e sentir a importância dessa humanidade, né, nessa relação, aqui no nosso caso, no nosso planeta Terra, né, lindo. Caetano Veloso fez aquela belíssima música, e o Altair Veloso também tem uma belíssima música sobre a Terra, que é essa nossa casa, que nos abriga, que nos dá a oportunidade de vivenciarmos dois estados, que é o estado
mais material quando estamos encarnados e um estado menos material quando estamos desencarnados. Mas somos espíritos. É isso aí. Encarnados ou não, nós somos espíritos. E neste sentido, o processo de aquisição de conhecimento, de percepção, de despertar, muitos nomes vamos dar para o que está acontecendo com a gente, quando vamos descobrindo e compreendendo melhor a nossa verdadeira natureza, que é a natureza espiritual. Jesus disse para a samaritana, Deus é espírito. Então, se Deus é espírito, como disse Jesus, e Ele que nos criou, não é difícil a gente entender que somos espíritos. Somos a imagem e semelhança de Deus, não é? Exatamente. Até na construção do despertar da bondade que existe. Sim. Não é da bondade que a gente conhece, mas é da bondade divina, que a gente não consegue compreender. Ainda. E a gente fica achando muitas vezes, nas nossas limitações, quando Deus não faz aquilo que a gente quer, né, a gente fica duvidando da bondade divina. A gente meio que olha assim, meio torto, né, achando que Deus não está sendo bom, não é? Porque a gente não compreende a ação divina, como é que funciona. Não dá realmente na nossa cabecinha, como você citou. O Roden, né, num outro momento... Que Deus seria esse que coubesse na inteligência do homem, isso aí. O Roden está correto nesse sentido, pelo menos a gente, né, gosta muito dessa citação por conta de compreender as nossas limitações. Então, o Espiritismo é isso aí, é um campo de diálogo, de busca, de compreensão, de entender a nossa natureza, de entender a importância das relações entre as pessoas, o quanto isso favorece e ativa e intensiva muito mais a questão da nosso despertar como um ser consciente e assim por diante. Nós vamos encontrar 1000 maneiras de falar sobre isso. Com certeza. E não vamos esgotar, porque não estamos nesse ponto de esgotar as coisas, despertando. E uma das características do Espiritismo é exatamente o respeito aos outros conhecimentos, às outras ideias, aos outros pensamentos. O espírita, ele precisa realmente exercitar isso todos os dias. O respeito às pessoas que pensam diferente. O respeito àquelas pessoas que pensam que morreu vai para o céu, ou morreu acabou, ou morreu vai ficar no limbo. Enfim, as pessoas têm o direito e as limitações de cada um de nós de pensar dessa ou daquela forma e de não alcançar outra forma de pensamento. Então, como Kardec constrói essa resposta aqui para aqueles que achavam que tudo era matéria, né? A cura se dava apenas através do magnetismo, e Kardec constrói a resposta de forma a nos fazer refletir que não é isso, existe algo além. E as duas forças, em paralelo, como dissemos, elas vão atuando para que possa ser restabelecido o equilíbrio orgânico. A coisa interessante a respeito disso, a gente pode abrir um parênteses aqui, que muitas vezes, e aí o Henrique até citou, en passant, esse fato, de que nós adoecemos. Por que nós adoecemos? Nós adoecemos porque nós desequilibramos a nós mesmos. O corpo físico fica desequilibrado porque o perispírito foi desequilibrado, porque o espírito, em suma, em última análise, que somos nós, nos desequilibramos. Então nós nos desequilibramos, passamos para o perispírito, que passa para o corpo físico. Há que haver a cura. Nós precisamos da cura. Nós queremos a cura. O que nós temos que fazer? Temos que nos curar espiritualmente falando. Temos que nos moralizar. À medida que eu me moralizo, eu não necessito mais desta ou daquela doença. Eu não necessito passar por situações, por exemplo, como assaltos, né? Lugares perigosos, onde a gente passa com medo. E eu passo com medo por quê? Porque eu estou desequilibrado. Né? Tantas vezes nós fizemos trabalhos lá no Caminho do Senhor, em Bras de Pina, em que tínhamos que ir até o Morro da Fé, o Morro da Caixa d'Água, entrávamos, víamos lá aqueles irmãos ainda com pensamento diverso, com pensamento na violência, com pensamento no ganhar dinheiro fácil, com pensamento nas drogas, etc. Então,
Tudo bem, eles estavam lá, a gente passava, fazia o trabalho que tinha que fazer e ia embora, tranquilamente. Citamos aqui várias vezes que fizemos durante 9 anos programa Caminho do Senhor, das 11 à meia-noite. Você lembra disso, Henrique? Lembro. Saíamos daqui da Rádio Rio de Janeiro à meia-noite. Até mais um pouco, Até né? mais. Até sair, o programa acabava, né? Aí parávamos num posto na Estrada do Galeão, para quem conhece a ilha, a saída da ilha, né? Então parávamos num posto para fazer um lanche, porque a maioria de nós vinha direto do trabalho, né? Henrique morando em São Gonçalo, então. Depois seguíamos viagem. O Henrique ia para São Gonçalo, atravessava, né, Linha Vermelha, Ponte Rio-Niterói, chegava lá, Niterói, São Gonçalo. Não é um caminho tranquilinho, não, né, Henrique? Não. Eu, por exemplo, eu ia a Del Castilho, depois, quem conhece o Rio vai entender o que eu estou falando. Ia a Del Castilho, depois pegava o Automóvel Clube, que hoje é Pastor Martin Luther King Jr., passava ali em frente ao cemitério de Inhaúma, ia até a vila, até a Brasipina, né, onde a Penha Circular, melhor dizendo, onde o Gastão morava, que deixava o carro lá, e depois ia para minha casa na Vila da Penha. Nós passávamos por esses trechos todos num horário bem crítico e nunca, jamais, nesses 9 anos, 2 vezes por semana, nós passávamos ali, nada nos aconteceu. Não tínhamos esse pensamento de, ai meu Deus, e agora como é que vai ser? Aí você sai com esse pensamento, a coisa vai acontecer, porque como dizia Zaru, né, o medo é o imã do azar. Então nós precisamos nos curar por dentro, precisamos nos moralizar, e aos poucos as coisas vão se acertando em nós. O corpo físico vai ser são quando o espírito estiver são. Não adianta a gente querer a cura do corpo físico se o espírito está doente. Diz o velho ditado, quando, né, o discípulo está pronto, o mestre aparece. Exato. Kardec utiliza essa, né, de uma maneira diferente também, essa concepção. Né? Nós vamos conquistando o espaço que está à nossa volta, e naturalmente a vida devolve para a gente. Paulo de Tarso tem uma frase linda nesse sentido, quando diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Uhum. Isso é bacana demais, porque é onde a gente aprende a estabelecer uma relação de harmonia com as coisas, com a vida, com o universo. E então, não é que as coisas ficam ao nosso dispor, mas as coisas vão fluindo. Uhum. E porque a gente está vinculado à busca da compreensão da nossa verdadeira natureza, da relação com o nosso Pai que nos criou. Você vê que a partir de Jesus, essa ideia de Deus, ela fica mais próxima porque ele nos apresenta a Deus como Pai. Mesmo que a gente compreenda que quem cria alguma coisa se torna o Pai, o Criador daquilo ali. E aí o homem que gosta desse... O Leon Denis cita isso em Cristianismo e Espiritismo. O homem e a natureza são simples, mas o espírito de sistema complica. Aí vem Jesus falando sobre Deus Pai, que é Pai de todos nós, meu Pai e vosso Pai. Aí vem o homem e fala assim, não, mas aí tem que ser o seguinte, nós somos criaturas de Deus enquanto nós não nos tornamos filhos de Deus. Como assim? Nós vamos nos tornar filhos de Deus porque não somos? Sabe, é a complicação. O ser Jesus humano não complica, né? Não, explica. Até a questão né, da importância do caso de Tomé. Ele não saiu ali criticando Tomé, dizendo que ele estava errado. Não, ele disse assim, toca aqui. Porque ele compreendia a necessidade das pessoas buscarem ir a fundo para que aquilo se torne, tenha sentido para elas. Então, cada um segundo as suas obras, cada um segundo os seus entendimentos e assim por diante. Tomé precisou tocar, outro não precisou, porque já tinha adquirido coisas anteriores que naquele momento não tinha essa necessidade. Mas ele tinha. Ele só disse que, olha, você acreditou porque você viu e tocou, feliz é aquele que não precisa disso. Porque está além. Exatamente. É isso aí. A história do João Batista, que no outro programa você citou, os nascidos de mulher e os filhos do homem, né? É isso aí. E a gente vê também Jesus que curou vários seres, fisicamente falando, né? Aquela mulher hemorroíça tocou nas vestes dele, ele nem viu. Não foi vontade dele. Não foi vontade dele.
mas teve aquele que ele fez, cuspiu na terra, fez uma lama e botou no olho. Isso. Não precisava, mas ele, aquele que estava sendo curado, é que precisava. Então nós ainda precisamos muito disso, meus irmãos. Olha, o tempo se esgotou, infelizmente. Nós vamos finalizando o programa e esperando vocês no próximo programa, se Deus quiser. Até lá. Até lá. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes, nós estamos chegando aos seus lares, através do programa Luz na Penumbra, para darmos prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e refletirmos juntos sobre essas mensagens e até mesmo sobre as orientações, os textos de Kardec comentando Jesus. Hoje nós vamos desenvolver o estudo do item 10, O Homem no Mundo, no capítulo 17, Sede Perfeitos. Esse tema, essa mensagem, veio através de um espírito protetor, chegou em Bordeaux em 1863. É uma reflexão maravilhosa. Nós conversamos até aqui, eu e Antônio, antes de iniciar o programa, nós conversávamos sobre a profundidade dessa mensagem, a ausência de pontos, de questões místicas que muitas vezes as pessoas acham que são fundamentais para que você evolua. Não devo ficar, não devo viver junto com as pessoas que agem de forma errada. Não existe isso, pelo contrário, a proposta é outra, é que nós sejamos moralizados e não moralistas. Não é mesmo, Antônio? É verdade, Marta. Essa mensagem, quando a pessoa ler pela primeira vez e ela entender bem o que a mensagem traz, geralmente a pessoa muda o seu ponto de vista a respeito da posição em que ela se encontra no mundo. A tendência nossa como estudiosos de qualquer religião que seja, de ao entrar em contato com as informações que a religião traz e concordarmos com elas, é nos acharmos já pessoas que já não convivem com as coisas deste mundo, já estamos num patamar mais elevado. E aí nos impomos certas obrigações que nós não estamos preparados para cumprir ainda. Então, a mensagem aqui do Espírito Protetor vai nos mostrar que as coisas têm que ser feitas cada uma a seu tempo. Dá o tempo ao tempo. Nós vamos melhorando, mas enquanto não chegarmos ao ponto de pureza, nós estamos no mundo, dependemos do mundo para essa evolução. Então temos que conviver com as coisas do mundo sem dar a elas a prioridade sobre as coisas que não são do mundo. Sim. E já fala isso no outro capítulo que estudou, não se deve escolher, vai ter que escolher entre Deus e Mamon. Não se pode agradar a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Você tem que escolher. Então você vai viver entre as coisas do mundo, que são as coisas de Mamon, e as coisas de Deus, as coisas da espiritualidade. Então ele nos diz isso. Falando aqui que tem um capítulo da perfeição, de como se atingir a perfeição relativa, mostra isso. Isso é uma construção. Não dá como nos impormos uma pureza imediata. Temos que conviver com o mundo sem nos deixar ficar subjugados às coisas do mundo. Essa que é a grande sabedoria. Então ele nos diz assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem
sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos puros. Purificai, pois, os vossos corações, não deixeis que nele se aloje qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que deve germinar em vossos corações e dê frutos de caridade e de justiça. Então ele está nos propondo realmente aquilo, que nós devemos ser bons religiosos, no nosso caso específico, bons cristãos. Então, ele diz que um sentimento de piedade sempre deve animar o nosso coração, quando estivermos sob as vistas do Senhor e estivermos pedindo a assistência dos bons espíritos. Quer dizer, quando estivermos orando, quando estivermos praticando aquela caridade que nós sabemos que estamos ajudando a um irmão. Então, nessa hora, nós não devemos deixar que nenhum pensamento mundano ou fútil invada o nosso coração. Devemos elevar o nosso espírito até aqueles por quem nós estamos chamando, a fim de que esses encontrem em nós necessário terreno fértil para plantar as sementes que vão gerar frutos de caridade e justiça. Que beleza! Nós aqui estivemos nessa situação, estamos com tudo pronto, caminho feito. Estamos só para correr para o abraço agora, porque estamos nessa situação. Tudo bem, isso é o que a gente imagina. É verdade o que ele falou, mas aquele que eu disse, a gente tem que viver no mundo. Então, como é que essa situação é uma situação que a gente não consegue ficar 24 horas dentro dela. Podemos, eventualmente, momentos, vamos ficar, mas não conseguimos ficar as 24 horas dentro dessa situação. Então, ele não diz, não acrediteis todavia, ou seja, não é porque você faz isso, não deve acreditar que, exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, estejamos vos obrigando a viverdes uma vida mística. Ou seja, está dizendo, peraí, não é porque vocês estão sendo exortados a incessantemente ir a uma prece, a uma evocação mental, que eles, espíritos, ou seja, ele está se referindo a eles, né? Eles vão nos obrigar a vivermos uma vida mística, não é bem assim. Né? Que nos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Ou seja, não é porque nós desejamos ter esse relacionamento com esses bons espíritos, oramos por eles, ficamos inspirados para praticar caridade quando estamos nesses momentos de pureza, de oração, né? De caridade. Não quer dizer que esses espíritos, mesmo nos ajudando e nos exortando para fazer isso, nos aconselhando a fazer isso, eles não estão esperando que nós vamos viver uma vida mística, uma vida de santos, entre aspas, que nos obriga a ficar fora das leis da sociedade em que vivemos e que estamos condenados a viver. Ou seja, nós estamos condenados ainda a viver nesta sociedade deste planeta. É uma condenação. Entendeu? Isso aqui não vemos aqui para o bem bom, vemos aqui condenados a passar um período vivendo aqui para tomarmos jeito, tomarmos vergonha. Agora, tudo bem que a gente já tem consciência de que deve procurar a ajuda dos espíritos superiores, devemos nos conectar com eles, viver em bom relacionamento com eles, praticar a caridade, mas sabemos que eles não vão obrigar que nós queiramos bancar os santos, porque temos que viver nessa sociedade que estamos condenados. Entendeu? Temos que viver aqui. Então, diz ele aqui, não vivei, não, vírgula, vivei como os homens da vossa época, ou seja, não queiram bancar os santos, não são santos ainda. Tem que viver como são os homens da nossa época. Então, ele diz, isso é interessante porque cada época a coisa muda. Ele escreveu isso no século XIX, nós estamos no século XXI. Então, ele não disse, vivei como os homens de hoje. Ele não disse isso. Porque o homem de hoje, para ele, no século XIX, eram uns. Os homens de hoje são outros. As coisas mudaram, a sociedade mudou, nós mudamos. Essa sociedade a qual estamos condenados melhorou. Então nós também melhoramos. Então nós temos que ir nos adaptando às coisas boas que a sociedade promove. Então ele diz, vivei como os homens de vossa época. Como devem viver
os homens, sacrificai as necessidades. Mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Ou seja, nós temos que aceitar as necessidades que nós temos para atender essas necessidades da sociedade, dos homens com quem convivemos. Então, se nós estamos metidos nesse mundo complicado, temos que atender a certas regras do mundo, certas coisas que acontecem no mundo, certas necessidades do mundo. Nós temos que atender essas coisas. E não só as necessidades, gente. Ele diz mais, as frivolidades, ou seja, as bobagens, os passatempos, as fricotices, fazem parte do nosso ponto evolutivo. Mas, diz ele, devemos sacrificar tudo isso, sacrificar a essas coisas, mas com um sentimento de pureza. Ou seja, nós podemos ainda ficar aqui no mundo, gozar das coisas do mundo, curtir as coisas do mundo, as coisas materiais, as frescurites nossas, as manias, tudo bem, mas da melhor maneira possível nós temos que tentar sacrificar isso com um sentimento de pureza, sempre que possível, correr para a prece, praticar a caridade, para ir contrabalançando. E não se ceder, né, exatamente, e contrabalançando. Poxa vida, eu estou aqui, realmente eu tenho que fazer ir para um pagode, curtir lá uma festa lá, entendeu? Vai rolar algumas coisas estranhas, eu não vou participar, mas estou vendo, está acontecendo, faz parte, gente. Mas eu tenho que ir para lá pensando, puxa vida, isso não é legal, eu vou orar, me preparar para isso, porque faz parte do mundo. Ou se você é chamado com um amigo para tomar uma bebida, uma cerveja, para comemorar não sei o quê, você vai tomar sua cerveja, você não vai abusar da cerveja, porque se você abusar, você está, vamos dizer assim, servindo as coisas do mundo. Não está se servindo delas. Você tomar uma cerveja para se animar, faz parte da vida. Agora, você, o que ele diz sacrificar essas coisas? É você com sentimento de pureza. Não ir para lá a fim de arrumar briga, confusão, beber para ficar pacrando a mulher dos outros. Isso que você não pode fazer. Claro. Agora, se você vai lá para alegria, porque o próprio Cristo transformou água em vinho, porque ele sabe que nós precisamos de momentos de alegria. O espírito que nos orienta lá no trabalho que eu dirijo diz que nós precisamos dessa alegria, precisamos estar em festa, em comunhão, para que nós possamos viver esses momentos bons, porque esses momentos bons trazem uma energia boa para todos. Agora, não podemos, desculpa a expressão, avacalhar o momento bom com os exageros. É esse que é difícil para nós. Não é ser radicais, não posso fazer isso. Não, pode fazer, mas vai sacrificando tudo isso com os sentimentos de pureza. Ou seja, todas essas coisas têm que ser santificadas. É isso que ele diz. Essas coisas mundanas têm que ser santificadas. Sois chamados a entrar em contato com os espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede alegres, sede felizes, mas seja a vossa alegria a que provém da consciência reta, seja a vossa felicidade a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse de sua herança. Ou seja, nós temos que ser alegres, temos que ser felizes. Agora, a nossa alegria tem que provir de uma consciência limpa. A nossa felicidade tem que ser a felicidade de quem é um herdeiro das coisas do céu. Estamos aqui só contando os dias para irmos ao encontro do Senhor. Então nós estamos aguardando o dia que vamos ser chamados ao encontro do Senhor. Enquanto isso, estamos no mundo. Então vamos nos preparando, curtindo o mundo, daquilo que pode ser curtido, daquilo que não ofende aos princípios aos quais nós estamos, até as coisas do dever, como nós estamos aqui na semana passada, dos dever que nos impõe a consciência, não vamos agredir isso, mas vamos curtir o mundo. É isso que ele está propondo aqui. A virtude não consiste em assumirdes aspecto lúgubre ou severo, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Então, a virtude não está em você fazer aquela cara de severo, aquela cara de triste, aquela cara amargurada. Não. E com isso repelirmos os prazeres que a nossa condição humana permite. Ou seja, eu vou repelir os prazeres que a vida humana me dá, me permite, fazendo cara feia. Então não estou fazendo por amor. Se eu tenho algum prazer do mundo em que eu resolvo por minha livre e espontânea vontade não curtir este prazer, é um direito meu. A pessoa, por exemplo, eu estou falando de bebida, então a pessoa não gosta de beber, é um prazer do mundo. Ela não gosta, tudo bem, ué.
É um direito dela. Ela acha que não é bom, que não faz bem para ela, ela está em outro patamar, beleza. Agora não pode ficar de cara feia, cara amarrada, porque não bebe. Ué, já tem que ficar alegre como o outro que bebe também. Os dois têm que ficar alegres. Não é fazer aquela cara soturna, aquela cara lúgubre para mostrar que é uma pessoa de outro nível, uma pessoa que não liga mais para as coisas do mundo. Que isso? Você não pode dizer que não liga para as coisas do mundo. Tem que curtir as coisas do mundo. Agora, se você não curte as coisas do mundo, então tantas coisas, há muitas que você não vai curtir. Você não vai curtir todas. Algumas sim, outras não. Então, deixa a pessoa que gosta curtir. Você não gosta, você fica na mesma. Todos têm que estar alegres, com cara feliz. Porque essas caras tristes não conduzem a nada. Basta que reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador, que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais, num arroubo da alma, ou a sua proteção para que alcanceis o êxito, ou a sua bênção para a obra concluída. Seja o que for que façais, remontai a fonte de todas as coisas, não fazendo coisa alguma, sem que a lembrança de Deus vos venha purificar e santificar vossas ações. Ou seja, todas as vezes que eu estiver envolvido nas coisas do mundo, sejam as coisas prazerosas, sejam as coisas que não são prazerosas, sejam as coisas do trabalho pesado, seja a caridade, seja qualquer obra que eu for fazer, que eu esteja envolvido, eu tenho que pedir a proteção do Criador. Ele que criou tudo que está aqui, a mim e todas as coisas. Então eu tenho que estar submisso à vontade dele, pedir ajuda para que eu consiga ter êxito naquilo que estou fazendo, que ele me ajude a ter êxito e pedir a bênção dele quando eu concluir. Olha, eu consegui concluir, peço a sua bênção para a conclusão da obra, seja que obra for, a obra mais simples, seja no seu trabalho, seja na realização de um prazer, seja na caridade de ajuda a alguém, seja no que for, todas são coisas meritórias nos olhos do Pai. Nós estamos aqui para trabalhar, viver, nos alimentar, nos reproduzir, nos amar um ao outro, ajudar um ao outro. Nós estamos, e tudo faz parte das coisas de Deus. Deus não quer que nós nos odiemos, que nós fiquemos com preguiça e não trabalhemos, que nós sejamos hipócritas e finjamos que estamos sendo puros e não somos puros. Tem que aceitar que ainda não é puro, que ainda pensa bobagem, que ainda... Tudo bem, não é uma coisa correta, mas faz parte ainda da nossa vivência. Nós temos que... Assim a gente vai melhorar. Sim. Tendo consciência daquilo que está fazendo que ainda não é bom, você vai mudar. Agora, quando você quer se impor uma coisa, se castrar de algum prazer, você vai ser hipócrita, porque você por dentro não está consonante com aquilo que você está querendo mostrar. E isso não agrada ao Senhor. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde o maior ao menor, aos superiores e aos inferiores, como estudamos no programa passado. Somente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais penosas, é que ele encontra a ocasião de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do meio mais poderoso de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si, sua vida é de um egoísta. Ou seja, nós estamos nessa sociedade condenados a ela, vivendo com pessoas de todos os tipos, todos os jeitos, de todos os graus evolutivos. E temos que ajudar aqueles que estão inferiores a nós evolutivamente, ou em qualquer outro parâmetro, e temos que pedir ajuda a quem está melhor que nós. Essa que é a vivência. Temos que conviver com todos, perdoar aqueles que nos agridem, que não entendem como são as coisas, e pedir perdão àqueles que nós eventualmente agridamos, porque nós também não sabemos tudo. Essa convivência é que vai fazer com que nós melhoremos. Ele diz, nós não podemos nos isolar, privando voluntariamente do meio mais poderoso de nos aperfeiçoarmos, que é essa convivência com os díspares, com as pessoas diferentes. Essa convivência é que vai trazer a nossa evolução. Não podemos abrir mão disso. Não tendo de pensar senão em si, ou seja, se eu ficar só pensando em mim, não tenho convivência com ninguém, eu tenho a vida de um egoísta. Eu sou um egoísta e não evoluo. Porque
como volto a repetir, falo sempre aqui, Tom Jobim naquela música Wave, é impossível ser feliz sozinho. Nós precisamos do outro. O outro é que nos traz a felicidade. Então precisamos, e nós trazemos a felicidade para ele. Então temos que trabalhar, não importa como ele seja, não importa. Temos que conviver com eles dentro do mundo. Não imagineis, portanto, que para viverdes em constante comunhão conosco, ou seja, com os espíritos elevados, para viverdes sob a vista do Senhor, não seja preciso que vos mortifiqueis com o silício e vos cobrais de cinza. Ou seja, para viver em comunhão com esses espíritos bons e com o Senhor, não precisamos praticar o silício e nem nos cobrir de cinzas. Não precisamos fazer sacrifício terrível nenhum, nos chicotearmos, andar sob brasa, não precisa nada disso. Não, ainda uma vez vos dizemos, sede felizes, segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade nunca entre um pensamento ou um ato que possa ofender, ou fazer que se vele o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, Ele abençoa aqueles que amam santamente. Então, gente, Ele está dizendo aqui claramente, sede felizes. Nós estamos aqui no mundo para sermos felizes. Nós só não somos felizes porque nós não entendemos isso. E estou falando para quem já quer praticar uma religião. Não estamos falando das pessoas que não estão pensando nisso. Eles têm outra cabeça, não vamos discutir. Nós que temos uma religião, seja qual for, não podemos abrir mão de sermos felizes com as coisas do mundo. Não vamos buscar uma santidade ainda muito difícil para o nosso bico, como se costuma dizer. Mas ele diz que na nossa felicidade, aí é que é o limite que nós temos que buscar. Para sermos felizes, não podemos atropelar os outros. Ou seja, nossa felicidade nunca pode entrar um pensamento ou um ato que possa ofender ou fazer que se vele o semblante dos que vos amam e dirigem. Ou seja, eu não posso ter um pensamento ou ofender esses espíritos que nos amam, que velam por nós. É isso que diz. Eu tenho que ser feliz, mas não posso exagerar, ultrapassar limite. É como a gente fala para os filhos, olha, você pode brincar, mas não pode ser mal comportado, tem limite. Não pode jogar bola na vidraça do vizinho, não pode puxar a trança da menininha. Você tem que ter, vai brincar, pode chegar em casa sujo, mamãe e papai vão lá banho, limpar, mas você não pode ser mal criado. Porque você correu atrás do cachorro do vizinho, o vizinho reclamou, você foi mal criado. Não, há limite na sua felicidade. Então ele está dizendo para nós, como criança, ó, vocês sejam felizes, mas há limite. Não podem fazer nada que agrida a outra pessoa, ou que ofenda, ou que vele o semblante desses que nos amam. São eles que nos amam. Não podemos contrariá-los, deixá-los tristes. Deus é amor. Ele abençoa aqueles que amam santamente. Então é isso aí, gente. Vamos tornar santas essas coisas do mundo. E não tornar as coisas santas coisas do mundo, como nós fazemos. Né? Pegar as coisas do mundo e torná-las santas. E não pegar as coisas santas e torná-las do mundo. É isso que ele pede para nós. Não abramos mão da nossa felicidade. Essa é que é a mensagem importante. É verdade, Antônio. É muito importante. Essa mensagem é algo que nós devemos refletir diariamente. É importantíssimo, porque ela vai trazer justamente a medida correta para que você, sem os exageros do misticismo, né, e sem os exageros de você cair na vida sem limites, né, como você falou, em todos os níveis, né, então sem você resvalar na radicalidade. Você vai ter a medida correta do que é um homem no mundo. Um homem, logicamente, de bem. É o homem de bem. Esse é o homem de bem. Puxa, mas interessante, ele diz que o homem de bem pode passear, pode ir na festa, pode ir no churrasco. Sim. Pode não, diz, Marta. Deve, porque ele diz que nós devemos ser alegres. E nosso sede estágio... felizes, é uma exortação. Exatamente, sede felizes, e o nosso estágio ainda é esse. Fazer esse tipo de coisa. E ele diz que podemos fazer isso.
até mesmo algumas frivolidades. Eles entendem perfeitamente. Então, companheiros, vamos ficando por aqui por hoje, desejando a todos muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.